Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Agora nós podemos nos cumprimentar, estamos sendo filmados aqui, ó. De dois ângulos, né? Uma super estrutura. Agora nós estamos com um estúdio, realmente. Muito bem, chegamos ao nosso 22º episódio, Nelson. E o nosso patrocinador master é a empresa Digital Doc, especialista em gestão de documento. Já decorei. Eu já falei que para nós é uma honra ter a Digital Doc sendo patrocinadora desse espaço aí. Quando eu fiz a sugestão por Lica, ele falou assim, pode ser sim, é legal. Então o Liberté Podcast é patrocinado pela Digital Doc. Vai dar força pro projeto. Muito bem. Temos alguns feedbacks, Nelson? Apenas contatos com amigos que não mandaram mensagem, mas quando nos encontram nas ruas, eles dizem assim, que bacana o projeto de vocês, é muito bacana ter essa iniciativa em Medianeira, e vocês estão, para minha surpresa, eles até elogiam a gente, eles dizem assim, olha, parabéns, está indo bem, é bem suave a conversa. E eu olhei alguns números, né? Nós aumentamos em 20% o número de pessoas que nos assistiam. Antes era 4, vamos para 5. 5 sensacional. Não, mas nós já temos um fã número 1, não é? O fã número 1, o Narciso Bernard. Toda segunda-feira ele manda uma foto da TV dele com o episódio. Eu falei, aqui é o meu passatempo nas noites de segunda. Ele chega em casa e assiste na TV e... Ele vai ganhar aquele brinde especial que é um abraço. Muito bem, muito bem. E Nelson, quem nós temos hoje, né? De convidados? A conversa de hoje, vocês que estão acompanhando pela internet e pelo YouTube, estão vendo a imagem, nós temos aqui a Rita Schirot, que é a presidente do Codemed, e o Jaime, que é o executivo do Codemed, Jaime Tesa, consultor. E eles estão aqui a convite nosso, depois de várias tentativas, porque a agenda deles é muito complicada, mas até que enfim conseguimos para falar sobre o desenvolvimento da cidade de Medianeira. Sejam muito bem-vindos, vocês dois. Muito obrigado. Obrigada. E a gente abre falando que o Codemed é uma fênix, né, Lica? A Fênix, antigamente era o FOPEM já, né? Isso. E agora o FOPEM era o Fórum Permanente de Desenvolvimento de Medianeira. E o Codemed é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Medianeira. Que agora está institucionalizado por lei. Isso. Muito bem. Como é que é essa história, Jaime? Evoluiu o FOPEM para a Codemed? Explica aí. Bem, então hoje, isso é porque nós estamos em dois aqui, né? Então hoje, duas pessoas, eu e a Rita. Bom, o FOPEM ele também foi uma estratégia lá no passado, duas décadas atrás, para pensar o futuro de Medianeira. E aí eu lembro dessa época porque eram 3 atores principais que conduziam o fórum. Era a Prefeitura Municipal, a Associação Comercial, a CIMI e o SEBRAE. Era uma estratégia de desenvolvimento local e isso... por muito tempo, 5, 6 anos em Medianeira, ele teve as suas ações e eu diria assim, eu lembro muito bem da visão que o FOPEM tinha na época, que era uma visão para 20 anos. Então ela venceu em 2020 e era tornar Medianeira um polo educacional e tecnológico. Olha só. Então o FOPEM ele teve essa visão e eu imagino, e a gente pode constatar aqui em Medianeira que isso foi cumprido. De várias formas isso apareceu. Isso aí. E aí o grande desafio agora é que visão nós vamos ter para o futuro, porque essa nós já conseguimos. E aí eu imagino que venha o Codemed para ter esse renascimento aí, para pensar o futuro. Legal. A Rita agora é a nossa presidente. Antes da Rita eu quero apresentar também a Gisele, quem está acompanhando. A Gisele está lá atrás. Seja bem-vinda. Hoje nós temos um auditório, né? Plateia. Seja bem-vinda, Gisele. Rita, como é que é o desafio de assumir o Codemed agora? Foi em abril, maio? Março. Né? Março. Pegando com todas essas forças presentes no Codemed hoje. Como é que é isso aí? É um desafio imenso, né? Porque unir a sociedade no todo, seja ela a educação, empresários, poder público, para pensar um futuro de Medianeira, se o FOPEM fez um papel tão bem feito lá atrás,
que já a gente enxerga os resultados, nós também estamos aqui para pensar a medianeira há 50 anos para frente, né? Então, quanto que precisamos nos envolver para pensar como traçar essa medianeira, né? Então, é um desafio imenso, mas estimulante também. Eu me empolgo com esse fato, porque você pensar o futuro de uma cidade, isso traz até uma preocupação, mas em estar aí presente, fazendo isso como presidente, mas também satisfação, né? Porque se você fizer algo que no futuro você vai enxergar que meus netos possam estar usufruindo, nossa, isso é estimulante. Eu me estimulo e me proponho, me coloco sempre à disposição, olhando essa doação. O salário deve ser bom, que ela já foi presidente da CIMI, né? Larga uma coisa, já pega outra. Eu estou esperando. Eu queria dizer, mas é o dobro. É bem mais. Fica a dica aí para quem estiver almejando essa função, é gratificante. Uma vez alguém falou para mim, tu não consegue ver uma diretoria que tu já levanta a mão para pegar um cargo. Tem épocas que a gente está bem dedicado na sociedade, né? E eu vejo que você tem esse papel bastante atuante, seja, eu acho que na época do Conselho da Mulher, né? Também, a CIMI, agora a CODEMED. Então, parabéns por ter aceito esse desafio. É uma coisa... A parte positiva, né, Leandro, é que tem muita gente ajudando, né? Tem a equipe por trás, o staff, aí tem o design também, dá uma retaguarda muito boa para fazer as coisas acontecerem, né? Com certeza, né? Eu acho que estamos muito bem amparados, a sociedade no todo está envolvida, não estamos em poucas pessoas, e o envolvimento do poder público também. Então, dessa forma, a gente vê as coisas acontecerem, né? Então, eu acho que isso que é importante, que todo mundo está pensando e olhando para a mesma direção. Então, existe uma luz no fundo do túnel, né? Esse tópico que você comentou bem, a sociedade está participando. Eu creio que nunca antes, assim, minha coisa pequena aí, nós vimos assim, a sociedade participando tão ativo nesse momento, né? Talvez vivemos um momento de pandemia, todos sofreram, alguns entenderam que precisava se ajudar ou outro, então eu faço parte de uma das câmaras, né, do CODEMED, e a gente percebe assim, é gratificante você estar ali, todo mundo se ajudando. Eu imagino que nas outras câmaras também deve ser assim. Então, acho que, e como falou, é gratificante no fim, né, você ver a cidade crescendo, evoluindo, né, como ela tem a briga esses dias sobre quantos habitantes tem em Medianeira, né, então, briga boa, né, você vê que está evoluindo. Isso aí é bem legal, né, e eu acho que esse trabalho assim de câmaras, ela é para setorizar um pouco. Então, como é que funciona um pouco isso, Jair? Assim, tem vários... É um conselho, mas são de várias áreas? Então, o conselho não é uma entidade, mas assim, ele faz parte lá do organograma da prefeitura. Por isso que a gente diz que ele está institucionalizado. Ele é algo que pertence ao poder público e pertence ao município. Então ele tem uma estrutura de funcionamento lá, que ele tem uma mesa diretora, que a Rita é a nossa presidente, o Elias Idec é o vice-presidente, o Ezequiel de Lima é o nosso secretário. E aí, a partir disso, tem uma plenária. A plenária são todas as entidades que estão lá pela lei que compõem esse conselho. Então, hoje são mais de 30 entidades. Entidades públicas e privadas, empresas. Então, tem lá todo esse arcabouço aí do conselho. E aí, a partir dessa plenária, dessa mesa diretora, a gente está traçando algumas estratégias, criando essa visão de futuro. Como a Rita comentou, é olhar o futuro para daqui 20, 30, 50 anos. E aí, o que hoje também o futuro o que nós criamos lá e está muito presente lá? É continuar tendo uma questão educacional e tecnológica, só que nós incluímos o termo lá prosperidade. Então, tornar uma cidade próspera. Uhum. E aí, para isso, a gente tem que trabalhar em câmaras. Por quê? Porque o que a tecnologia, por exemplo, tem a ver com a prosperidade? Então, como melhorar esse ambiente, melhorar as empresas, melhorar a cidade para acomodar tudo isso. E aí nós temos outras câmaras para começar a pensar também. Então, nós estamos pensando numa câmara do bem-estar. O que trabalha o bem-estar?
trabalha toda a área médica, a área de fisioterapia, a área de alimentação. Então, todo esse outro lado aí que nós precisamos também olhar, que nós já somos referência em muitas coisas. Agora, como organizar tudo isso? E é o que vocês estão vendo na Câmara de Inovação, é chamar todas as pessoas para elas virem para a mesa e colocarem as suas ideias, as suas sugestões, os seus problemas e como fazer para ir resolvendo. Cada um pode usufruir e colaborar da mesma maneira, né? Isso aí, esse é o objetivo. E quais são os desafios hoje que o CODEMED está percebendo para a Medianeira? Medianeira cresce. E cresce, quem mora na cidade dificilmente percebe o crescimento. Mas é muito comum, e eu acho que vocês também devem concordar comigo, que a gente sente que está crescendo, sente o negócio pulsar. Na verdade, nós nem sabemos o que é a Medianeira hoje, né? Então, começa por aí. O trabalho do CODEMED está começando por aí, né? Essa pesquisa de avaliação do que é a Medianeira. Como que ela está? Quantos habitantes? Qual é a área que está crescendo mais? Enfim, um raio-x sobre o município. Sim, um raio-x sobre o município, para daí poder começar a pensar as diretrizes para frente, né? Se nós não conhecemos o que temos, como vamos pensar o futuro? Porque ela tinha uma vocação de agronegócio, falando agora de potencial, né? Agronegócio era muito declarado até um tempo atrás, de repente, nesses 20 anos que se passaram, se estabelece polos tecnológicos e indústrias que vêm marcando o território no Brasil, né? Então, ela muda de característica, né? E nós podemos avaliar a Medianeira assim, nós estamos olhando um recorte da cidade. Mas Medianeira nasceu lá em 51, na década de 50. E eu lembro muito bem, quando eu era criança, Medianeira era chamada capital das serrarias. Aqui chegou a ter 60, 70 serrarias. E aí eu imagino assim, um setor que hoje não existe mais, do jeito que existia naquela época. Então, aí lá na década de 70, a CIMI nasceu. E hoje ela já tem 50 anos. Eu sempre me pergunto assim, né? Nós temos lá o primeiro presidente que tem 100 anos. Né? Assim, até um orgulho para si. Será que eles imaginavam 50 anos atrás que a cidade estaria hoje dessa maneira? E aí eu sempre me faço uma pergunta. E daqui 50 anos, que cidade nós queremos? Será que a cidade que nós temos hoje é a cidade que nós imaginamos? Porque é o que a Rita comentou, a cidade está aí, está crescendo, mas será que nós queremos que ela cresça nesse ritmo? Será que o objetivo é crescer só Medianeira ou nós fazemos um desenvolvimento territorial aqui, que a região toda cresça e um complemente o outro e não trabalhe como concorrentes? Sabe? Então, eu diria que o desafio do CODEMED está muito nisso. Entender quem nós somos hoje, esse diagnóstico que nós estamos fazendo com uma empresa que nós contratamos, é para entender os setores da cidade, como cada um se relaciona e como cada um pode, assim, se melhorar um setor, o que acontece com os outros. Ou se piorar um setor, o que acontece com os outros. Então, esses são os desafios. É compreender essa nossa Medianeira hoje. Até bem isso que você comenta, né? Imagina que as indústrias, assim, já acontece, né? Firmeza lá, expandem, e precisa de mais pessoas, não tem, então talvez tenha pessoas de fora, ou se qualquer outro setor evolui muito rápido, o restante do município não evolui, parte cultural, saúde, bem-estar, então realmente tem que tudo, cada um subindo ao mesmo ritmo, né? Para evitar que uma coisa afete a outra depois, né? Isso nós já temos hoje, né? Já ocorre. Essa situação, né? Trânsito, porque se você circula na cidade, você ouve quantos sotaques. Então já não é mais a mesma população que tínhamos há 10 anos atrás. E vindo essa população, aonde que estamos, como estamos com a escola, como é que estamos com atendimento para a saúde, onde está sendo, está crescendo no mesmo nível, né? Então, isso precisa ser olhado junto, não é só o privado que tem que olhar o crescimento dele, porque vai repercutir para o poder público também, né? Aí o poder público, ele tem um papel, e esse é o papel dele, ele tem que cuidar do desafio do dia a dia. Então, a gente quando elege um prefeito, um vereador, é para ele cuidar da cidade hoje. E a gente sabe que tem muitos problemas. Então o prefeito está lá e o foco dele é resolver os problemas de hoje que foram gerados ontem.
E se nós não olharmos para o futuro, daqui a pouco nós ficamos só resolvendo o problema que está acontecendo. Agora, que futuro nós queremos? Então, esse é falando em desafio, esse é um grande desafio. Hoje, falando do poder público, né, tanto Câmara quanto Prefeitura estão muito alinhadas, né, com o CODEMED, assim. Eu vejo, por exemplo, assim, que há uma sinergia muito grande, empresários, a CIMI, Prefeitura, Câmara, parece que todo mundo está produzindo esse efeito tão bacana que a gente está vendo aí. Pode ser até meio romântico da minha parte falar desse jeito, que legal, mas é um sentimento que eu tenho cada vez que eu vou nos eventos. A gente não estava muito acostumado com isso. E eu penso assim, né, a Rita está aqui como presidente do CODEMED, estava até há pouco tempo atrás como presidente da CIMI. Eu imagino que as pessoas, lá no fundo, elas imaginem assim, que legado eu vou deixar para a cidade? Que legado. E aí, você sendo presidente de uma entidade, ou fazendo parte de algum movimento, é ajudar a criar legado. A Rita bem lembrou, e os nossos netos, como é que vai ser a cidade deles, né? Então, que legado nós estamos criando? E isso eu vejo muito no poder público hoje. Pensar em resolver os problemas de hoje, que são importantes. Agora, e logo ali no futuro? O que nós vamos, que cidade nós vamos deixar? Provavelmente isso que nós estamos estruturando agora, né, nós não vamos nem usufruir, né? Mas os nossos netos, filhos daqui. Né? É isso aí. E para mim, quando a gente fala de desenvolvimento, mais do que ter entidades, leis, para mim o desenvolvimento ele é uma cultura. É uma cultura. Agora, como implantar essa cultura na mente das pessoas? Para não achar que desenvolvimento é só nessa gestão, daí na outra para. Não, deixar isso como cultura de desenvolvimento. Para que as pessoas entendam que elas estão ali para ajudar a desenvolver, para melhorar o seu dia a dia. A gente não pode negar, os problemas que nós temos hoje em Medianeira, nós criamos. Não dá para colocar nas costas do prefeito ou do presidente de uma entidade. Nós é que, de alguma maneira, deixamos isso acontecer. Então nós temos que achar a solução. O plano diretor nessa ideia, ele entra de que forma? Porque urge uma renovação do plano, né? Sim. O plano diretor, ele existe no município para quê? Para direcionar o tamanho da cidade que a gente quer. Então, especialmente delimitar áreas que sejam urbanas, rurais, para onde o município vai crescer. Vertical. E o que pode em algumas áreas. Principalmente para onde nós queremos que o município cresça. Onde nós queremos. Então, esse plano diretor, ele está lá escrito na lei que ele precisa a cada 10 anos ser revisado. Era para ser revisado em 2017. Então, isso também trava muitos investimentos no município. Lógico, nós tivemos o problema da pandemia, que não conseguimos fazer as audiências. E talvez até seja um ponto bom, porque esse diagnóstico que o CODEMED está se propondo a entregar para o município, ele vai ter muitas respostas. Vai ajudar muitas muito respostas. Vai ajudar. Esse é um dos objetivos também. Mas ele é um documento muito importante. Já você comentou assim, a cultura, né, do desenvolvimento. E eu vejo, e a Rita já viveu na CIMI também, coordenando, né, a entidade que abraça todos os empresários, né? E como é isso, né? Você fazer o empresário perceber que ele precisa evoluir, né? Eu já estou com assessoria, desenvolvimento de empresas também. E se perceber que eu tenho uma fragilidade nisso e preciso de ajuda, preciso evoluir como empresário, né? Então, como que os empresários hoje se situam, né? Assim, talvez devem entender um pouco disso, o Jaime também que dá essas assessorias. Se eles se percebem que precisam de uma evolução, melhorar, né, como gestores, para daí evoluir e desenvolver, né? Ou é muito, assim, começa o negócio e vai indo e seja o divino que vai nos... Eu vou te ajudar aqui, vou fazer uma pergunta para a Rita. Vamos fazer aqui agora. Lógico. A Rita, ela tem uma empresária aqui em Medianeira, e ela está hoje na busca de um gerente, né, Rita? Tem gerente aqui em Medianeira para você contratar? Não. É uma busca contínua de mão de obra especializada que a gente tem. Então o empresário, ele começa a sentir isso no bolso. O Nery, secretário de TI, você também era até esses dias. Né?
A empresa, para crescer, ela precisa dos recursos humanos, e nós não temos aqui. Aliás, nós temos muita gente aqui, mas quem que está qualificado para atender? Então, essa é uma pergunta que o empresário precisa se fazer. Essa solução vai vir de fora? É alguém que vai vir aqui e vai resolver para nós? Ou nós vamos ter que tirar o nosso tempo, colocar a mão no bolso para começar a estruturar tudo isso? Esse é um dos pontos. Né? Esse é um dos pontos. Como assim, o que se percebeu muito é que os empresários, não vamos generalizar, que sempre tem as exceções, né? Mas muitos empresários, eles pensam em qualificar o funcionário. Ele não vai buscar uma qualificação melhor. E é o empresário que tem que ir à frente. Eu falo que eu tenho, se eu tivesse guardado todos os treinamentos que eu fiz pelo Sebrae, os certificados que eu fiz pelo Sebrae, eu teria uma pasta bastante grandinha. Bastante grandinha. Porque você tem que estar sempre buscando outras informações, outros desenvolvimentos. E infelizmente o que eu passei como presidente da CIMI, a dificuldade que era convencer os empresários que eles deveriam ir em alguns treinamentos, que aquilo não era para o seu colaborador, mas sim para ele. Então, isso é realmente, como você disse, como que as empresas nascem? Elas não nascem, tem muitas que nascem muito bem estruturadas e vão embora. Mas e estatisticamente, quantas que abrem e fecham já no primeiro, segundo ano? Antes dos 5 anos. Então, é isso que falta, sabe? Eu tenho uma ideia, eu recordo que eu tive um amigo que trabalha no Sebrae, né, e ele faz assessoria financeira, ele falou, vamos fazer um treinamento lá em Medianeira sem custo, ou se for uma coisa que a gente doar para uma entidade. Ele falou assim, mas nós vamos ter que fazer durante a tarde. Assim, não vamos fazer à noite, temos que fazer à tarde. Faça uma pesquisa. Daí, né, eu fui fazer pesquisa, nós temos que fazer das 14 às 18. Ah, não, mas eu tenho que trabalhar, né? Assim, tá, mas o empresário, então, ele acha que vir num treinamento para qualificação financeira, gestão, não faz parte do trabalho, né? Mas ele entendia que para ele, se ele saísse da empresa, a empresa iria sofrer. Então, a gente percebeu que nós não conseguimos fazer daquele formato que a gente queria, porque o empresário não enxergava um treinamento como essencial, né? Por isso que o Codemed, ele tem todo esse lado público também, só que ele tem o lado empresarial que é muito forte. Os empresários precisam assumir o seu papel. E você levou muito bem. Eu, na CIMI, eu também faço um outro papel lá, que é consultor dos núcleos setoriais. E uma questão que eu sempre coloco lá para os empresários é fazer as reuniões durante o horário de expediente. Para alguns núcleos dá certo, eles falam, é verdade, nós temos que tirar um tempo para a gente discutir os nossos problemas durante o horário de expediente, que é a hora mais, vamos usar aqui o termo, é a hora mais cara dele. Então vamos usar com a melhor ferramenta. E o empreender, assim como o Codemed, é sentar vários empresários ou várias pessoas que às vezes são concorrentes, um do lado do outro, para discutir que o seu problema é comum. Como nós vamos resolver isso de maneira conjunta? Então o Codemed é esse grande núcleo, esse grande fórum aí para fazer isso. E não é fácil essa tarefa de convencer. Só que hoje nós temos muitas pessoas que estão vendo que o gargalo para o crescimento da sua empresa passa por todo o desenvolvimento da cidade. A gente fala que um dos debates que a gente tem na Câmara de Inovação é que o trânsito, né? Esses dias eu até perguntei, como é que tu te sente quando tem que sair de um lado da cidade e vai para o outro? Qual é a tua... tu já começa a pensar assim, tem que desviar aquele semáforo, sair daquela rua, para cima e para baixo. É meio xarope isso aí. E toda vez que eu me pego pensando assim, eu digo assim, cara, esse aqui é o custo do crescimento. Dias atrás era mais fácil estacionar. Mas é assim que a coisa vai. Passa por esta dor deste ajuste. Em breve se resolve de alguma maneira, né? E passar por essa dor de crescer tem esses transtornos. E Mazarella lembrou de uma coisa muito importante. Medianeira não tem... Mazarella ou a Márcia, não lembro. Que não tem nenhum lugar, assim, não tem nenhum ponto crítico assim não tem uma grande favela que precisa resolver, não tem Nós não temos um grande problema visível. O nosso problema é exatamente essa gestão do crescimento, não é um problema de outra ordem. Né? Agora é o momento de começar a conduzir, porque se agora não se manter esse controle,
pode sim cair num desequilíbrio que vai gerar uma situação bastante crítica ali na frente. E ainda eu queria fazer mais uma pergunta sobre essa questão, dando um passinho para trás, na questão do envolvimento e engajamento dos empresários, né? A gente percebe que há uma dificuldade de trazer eles para esses fóruns de discussão, né? Como é que vocês fazem isso? Qual é o argumento que ajuda a levar o empresário para dentro de um CODEMED, discussão de plano diretor, alguma coisa assim? Olha, o que eu penso? Primeiro, tudo começa pelas lideranças. Então, nós temos hoje várias lideranças na cidade, na região. Então começa com as lideranças. Que liderança nós temos em Medianeira hoje? Então, o prefeito é uma liderança, os grandes empresários são lideranças, quem está na associação comercial é liderança. Então, a liderança que inspira as pessoas. A partir da liderança, é encontrar qual é a dor daquele setor, daquela... Sabe, você falou do crescimento. Crescer dói. Então, o empresário, no seu dia a dia, ele fala: eu preciso de um funcionário, não tem, eu preciso de estacionamento, não tem, sei lá, preciso de energia, daqui a pouco não vai ter. Então, vai meio pela dor. E aí, lideranças é que consegue congregar e trazer outras pessoas. Então, eu sempre falo para a Rita, Rita, você tem que continuar. Ela queria parar lá como presidente da CIMI. Tem outro desafio aqui para frente. Porque quem passou o mandato com a pandemia deve ter aprendido alguma coisa. Deve ter aprendido. E ela não precisaria, para arrumar o estatuto, a CIMI fez um mandato ali de 9 meses. Teve que ajustar, né? E ela achou que ela ia aproveitar aqueles 9 meses. Aproveitei bem. Aproveitou bem. Começou em março do ano passado, bem junto com a pandemia. Então, eu imagino que também hoje está mais fácil até pela pandemia. O Lica lembrou aqui no início. A gente poder se ajudar mais, sabe, de outras formas, que não presencial. Então, algumas reuniões são online que facilitam a participação. Dessa maneira. E eu vou falar um pouquinho, eu como mulher sempre vai um pouco mais para o lado emocional do que o técnico, né? Assim, quando eu fui convidar as pessoas para participarem do CODEMED, porque além de tudo tinha uma baita de uma missão que era preencher, convidar as pessoas para os cargos, né? Então, compor o plenário. Se para compor a diretoria da CIMI já não era fácil, para o CODEMED, imagino também que não foi nada fácil. Mas aí eu sempre, o lado emocional, poxa, são todas pessoas quase que da minha idade ou mais, né? Então realmente eu com 60 não vou ver o resultado do que a gente do trabalho que eu vou fazer agora. Mas a minha preocupação é quem? Minhas filhas, meus netos. Então todo mundo tá mais ou menos disso. Aí eu pergunto que eu explicava do CODEMED e tal. Você está satisfeito com a Medianeira da forma que está, da forma que ela está crescendo? Todo mundo tem o sim ou não, né? Então, como que você quer? Você não acha importante você dar a sua contribuição pela sua experiência que você já tem, dar a sua contribuição para içar o futuro de Medianeira? Então, o lado... claro que todo mundo pensa isso. Todo mundo quer deixar um legado para sua família. Pegou isso, pelo né? propósito de vida. Então, espertinha! Eu tenho uma empresa há 42 anos em Medianeira. Eu não quero que ela morra. Eu não quero que minhas filhas vendam para ir embora ou coisa assim. Eu quero que continue e que um dia minhas netas também possam estar usufruindo. Mas para tudo isso você tem que ajudar a criar uma situação, um crescimento que ela continue inserida. Pegar pelo propósito não tem escapatória. Daí para algumas pessoas sentem o chamado e vêm ajudar, né? São grandes desafios. Falando ainda em desafios para o CODEMED, é a questão da qualificação, né? Qualificação que é aquilo que falta o gerente, falta a área de serviços e pessoas mais preparadas para a área de tecnologia, e tudo isso aí o CODEMED vem ajudando, apoiando para impulsionar, né? Nós tivemos assim uma grande... Não vamos usar o termo sorte. Nós tivemos assim, quando você chama as pessoas para a mesa,
e fica disposto a ouvir o que elas têm para falar, você e o Lica são testemunhas na reunião lá da Câmara Técnica de Inovação, a Rita também estava, a nossa secretária Márcia, ela trouxe um problema que ela estava iniciando lá na secretaria, e era um problema que ela enxergava lá e ela não imaginava que era aquilo. Qual que era o problema? O que é o problema hoje? Nós temos muitas vagas e não preenchemos. E o banco de desempregados é maior do que o número de vagas. Então, como fazer isso? Isso também é um fator de agregação. Porque todo mundo falou, mas eu também tenho esse problema. Mas eu também tenho esse. Então, como resolver? E aí, eu não vejo outra solução para resolver que não seja reunir as pessoas. Dar voz para elas. Então, a gente tem que trazer, o CODEMED ele é um grande espaço para quê? Para dar voz para as pessoas, para todos os atores, todos os lados. Então, nós ouvimos lá os funcionários, ouvimos as empresas, ouvimos quem dá treinamento, para quê? Para cada um mostrar as suas dores, porque a gente acha que a solução sempre é do outro. E nem sempre é o outro. Talvez a solução seja juntar o meu problema com o problema dele. Esse é o espaço do CODEMED. Então, ele também não tem local físico, ele não tem sede, por quê? Porque ele se reúne onde as pessoas estão. E ele é para ser consultivo, não executivo. Não executivo, né? Exatamente isso. Ele está lá com esse propósito. Ele não consultivo e deliberativo. Então, deliberar algumas políticas públicas que o município pode sugerir. Agora, ele não é executivo. Você falou bem. Muito bem, nós estamos chegando na reta final já. Falei que passava rápido. Tem um pouquinho de água. E aí, Lica, alguns insights já da nossa prosa? Quando a gente falou, me arrepiou, assim, né? Veja que dá a contribuição também, né? Não ficar só, eu tenho um problema com isso e vai reclamar com o poder público, mas assim, não vem com uma solução, uma proposta, já vem com uma ideia, né? Então, não problematizar a vida, né? Mas contribua, né? Se você identificou um problema, leve uma solução já. Então, acho que isso faz grande sentido para a minha vida e a vida de muitos, assim, é o que a gente indica também, né? Levar sugestões já de contribuir, né? O CODEMED precisa disso, pessoas que contribuem, né? E eu diria assim, o CODEMED é mais do que problemas e soluções, é um grande espaço também para a gente entender como é que funciona o jogo. O empresário, ele está no dia a dia, ele sabe como é que é o jogo. Tem o cliente, tem o fornecedor, tem o governo, ele sabe como se comportar lá. Agora, quando você vai para um espaço público, como é o jogo? Entender todos. Tem que entender como é que, por exemplo, o prefeito está lá, ele tem um papel lá para executar. Ele não vai ficar eternamente lá com o prefeito, ele tem um papel para executar. O vereador tem outro papel. Então, é entender como é que funciona esse jogo, até para a gente poder entender como é que as pessoas, entender a ação das pessoas, por que elas agem daquela maneira. É um grande espaço para isso. Até quando for votar nas próximas eleições, você já entende como é que é o papel, até onde o prefeito pode também, né? Porque tem coisas que ele não pode fazer, cidadania, a gente entender bacana. Eu vejo também que essa questão de entender o jogo no bom sentido, né? Não, mas é fundamental para todo mundo. E as minhas, eu peguei aqui que a liderança inspira pessoas, a frase que o Jaime trouxe para nós, e que a Rita deu uma pequena receita de bolo toda vez que você quiser montar a sua diretoria. Pegue pelo lado emocional, pegue pelo propósito, as pessoas chamem naquilo que emociona, e eu acho que isso é um negócio muito bacana. Eu nunca tinha pensado nos sotaques. Não, eu também não. Nos sotaques. Eu vou ficar mais atento. Atento a isso. E eu sei que eu tenho, na minha equipe lá tem um jovem do Pará que tá morando aqui. Que é um sotaque. E ele fala o quanto ele gosta de morar em Medianeira. Vou ficar mais atento a isso aí. Mas, gente, da nossa parte, foi uma conversa muito boa, esclarecedora. E como é bom que o CODEMED está aí atento e apoiando a administração. E o prefeito Francis e o vice Evandro gostam muito do CODEMED. Eu acho que eles ouvem muito o CODEMED e se pautam pelas sugestões, né? Eu ouvi um dia um empresário falar assim, se eu fosse prefeito, eu queria ter 20 CODEMEDs. Por quê? Ele falou assim, cara, olha o que acontece. Aquela quantidade de pessoas lá, a maioria voluntários, vindo lá para discutir os problemas do município, indicar algumas soluções,
gratuito. É. Gratuito. E mentes, né? Mentes que Estão vivendo poderosas. Não Poderosas. está lá dando pitaco, está lá sentindo o problema e indicando soluções. Então, quanto isso, para o gestor público, quanto isso é representativo para ele, tem valor. se a gente parar para pensar, por exemplo, uma reunião do CODEMED tem quantas pessoas? 30, 40? 30, 40 pessoas. Pegue cada um a hora de cada Isso. um daqueles empresários lá. Quanto custa a hora da Rita, do Jaime, né? Cada um. E multiplica por 1 ou 2 horas e vê quanto custa uma reunião de CODEMED se a gente tivesse que reunir aquelas mentes, supondo que a gente, né? É um cálculo bem interessante para dizer assim, olha o poder que tem o CODEMED. Em valor uma disso, das né? reuniões ele falou assim, fiquei pensando aqui hoje, olhando essa plateia aqui, se caísse um avião aqui em cima desse escritório, o que ia acontecer com a cidade? Porque reúne tantas pessoas boas, né? Bacana. Muito bom. Muito bem, pessoal, muito bem. Nós agradecemos novamente a presença de vocês, né? Agradecemos aos nossos ouvintes que estão nos assistindo nas plataformas do podcast, no YouTube. Nos enviem seus feedbacks, comentários, sugestões. Curiosidade, a gente percebeu que os nossos ouvintes prestam atenção nas canecas se mexendo, né? Teve um que tava a caneca se mexendo. Eu segurei a minha aqui hoje. É água. São as canecas das filhas do Liga. Esses dias a minha esposa perguntou, mas e essas canecas aí? São as canecas do programa. Muito bem, pessoal. Obrigado a todos por ter vindo aqui também e que estão nos assistindo. Um grande abraço e nos vemos nos próximos episódios. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu, até. Tchau. Até mais.